Boa noite, irmãos. Nós vamos ganhar 5 minutos, 7, para poder dar um tempo maior para os irmãos que vão passar pelas águas. Uma noite para nós muito especial, irmãos. Uma noite que nós vemos o resultado da pregação, da atuação de cada pessoa ao evangelizar. E nós ficamos felizes pela decisão de pessoas passarem pelas águas, e este é o melhor caminho, é a melhor decisão que uma pessoa possa tomar, porque quando nós passamos pelas águas, nós estamos selando a nossa vida com Ele para a salvação. Isto é sumamente importante. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 121, em quem temos colocado a nossa confiança. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em bois, outros confiam nos seus bens, mas tudo isso é falho, tudo isso fica aqui embaixo, todas essas coisas. Por maior que seja os benefícios que tudo isto possa produzir, um dia fica para trás. Só vamos chegar diante de Deus somente a nossa alma aos pés do Senhor. Nossos bens, nosso corpo fica aqui na terra. Subimos para a glória de Deus para recebermos um corpo novo para habitar as regiões celestes. Por isso é que nós pregamos o Evangelho. Salmo 121, então vamos ler a palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a fazer uma leitura em conjunto, todos ao mesmo tempo. Vamos então iniciar. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. É Ele que nos guarda. É Ele que tem poder para cuidar. Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia, por gentileza, no banco. E com aquele carinho especial que você tem, sem dizer muitas palavras, você vai dizer para um lado e para outro, para trás, e dizer para esta pessoa: você é uma bênção de Deus. Fala isso com ele. Fala aí. Fala, você é uma bênção de Deus. Você já falou isso? Ninguém é igual a você. Ninguém é igual a você. Você já descobriu isso? Este dedinho aqui, ó, entre milhões e milhões e milhões, só você tem essa marca. Seu dedo é único. Este é o nosso Deus. É aquele que tem esse poder extraordinário, né? De não precisa repetir. Ele é Criador. Vamos erguer as mãos para Ele, vamos dirigir uma palavra de adoração, tão somente uma palavra de oração e adoração. Diga para Ele, se você está feliz pelo dia de hoje, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Querido Deus e Pai, ao erguermos as nossas mãos,
nós estamos declarando o nosso amor ao Senhor, estamos declarando a importância do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e dizer: Senhor, que se não for a Tua presença, não tem sentido a nossa vida. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje, por tudo que aconteceu até agora, e certamente o Senhor vai continuar guardando a cada um de nós. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que vieram essa noite, por aqueles que não poderão vir, e eu quero nesta noite, Senhor, me alegrar com aqueles que vão ver os seus parentes, seus filhos passarem pelas águas. Senhor, isso é um privilégio enorme, ver os filhos, os parentes passar pelas águas, com uma vida unida, ligada ao Senhor. Senhor querido, que ao saírem deste lugar, possa desejar voltar aqui, porque esta é a casa do pão, é onde nós recebemos o alimento espiritual, que nos dá alegria e prazer pela vida. Portanto, abençoa com todas as bênçãos, e que esta noite fique marcada na vida de cada pessoa. Por tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Louvado seja. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei aqui no corredor, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível. Consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida sem expressão. O grande problema que temos neste mundo, irmãos, não é troca de governo. Eu não falo em política, não gosto de política, não é minha. Mas o problema nosso está aqui, ó. E as pessoas não têm temor de Deus. Pessoas não creem no Evangelho. E essa canção que nós vamos cantar, a segunda, a terceira aí, se meu povo me escutasse, é o que diz a palavra, a vida seria diferente. Se meu povo. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, Eu abriria as janelas do céu e lhe daria um trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, como é o canto da rocha, me sustentaria. A palavra de Deus é fiel.
nesta terra. A palavra, mais uma vez. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu louvar e bendizer Ao meu Senhor eu comerei o melhor desta terra. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz: não tens é porque não pede, e quando pede, pede mal. Irmão, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Hoje, isso aqui não falha. Tudo que está aqui é para cumprir na sua vida. Mas é preciso que você tenha um coração aberto para receber. Tá bom? Nós vamos nos preparar para poder passar os irmãos pelo batismo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Nós estamos aqui, nós vamos fazer o que Deus já determinou. E pode ter certeza que isso que está acontecendo aqui, que vai acontecer nesta noite, já foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Você está me ouvindo? Diga amém. Antes da fundação do mundo já estava tudo pré-determinado pelo Senhor. Mas como dizia Bispo Rubi, está aqui os 3 pastores, 2 diáconos, mas você também vai estar participando desse batismo. Você vai estar em oração, você vai estar, batendo palmas para o Senhor, louvando a Deus por todo esse acontecimento, porque são 40 e poucas pessoas que estão passando pelas águas nesse início de noite, e você tem uma participação muito grande em todo esse trabalho, porque você tem orado com a igreja, você tem buscado, você tem evangelizado pessoas, e você tem dado um testemunho pessoal, e daí as pessoas chegam para aceitando, andar com Jesus. Mas se há alguém aí que ainda não tem experiência de batismo, você fique alerta, porque o Espírito de Deus vai estar falando abundantemente no teu coração nessa noite, que você tome também essa decisão, assim como os irmãos, as irmãs tomaram. Então aqui, 40 e poucas pessoas, tem pessoas de meia idade, tem adolescentes, pessoas de idades diferenciadas, mas que aceitaram esse chamado de Jesus, e essa é a razão pela qual se encontram aqui nessa noite. Queridos primeiros, glórias a Deus. Nós estamos felizes, pela a obra que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas, na vida de pessoas. Como é bom ver as pessoas se chegando, para se rendendo aos pés de Deus e dizendo: eu quero ser batizado, para que possa se cumprir a palavra de Deus na vida de cada um, aonde diz lá em Marcos, capítulo 15, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo, Vem aqui a nossa irmã, eu creio que ela tem um pouco mais, com certeza, de 70, a irmã da nossa saudosa, a Zilá, ali, ela está vindo ali, e o Bispo Rubi esteve no sepultamento da irmã dela na sexta-feira, e aprove a Deus ter levado a sua serva para o descanso eterno. Eu estou falando da irmã Zilá, que é a irmã da nossa irmã ali, que se chama Maria Aparecida. 86 anos, 86 anos. Mas ainda que a irmã dela dormiu no Senhor e foi sepultado o seu corpo na sexta-feira, mas ela tem um firme propósito de servir a Deus. Então aí ela
ela não renunciou a esse desejo. Ela disse, eu vou estar ali no tanque de batismo para ser batizada no domingo, e ela está aqui. E a irmã que está aqui comigo se chama? Dinalva, a irmã Dinalva, com Zinete, com o pastor Otávio. Raimundo é esposo de quem? Amém, que bom. Então, o esposo dela está aqui também, estão esse casal nesta noite. Então, que Deus, familiares dessas pessoas, nós queremos conhecê-los. Amém, que bom. Bom, é bem-vindo na comunhão dos santos nesta noite. Então, irmãos, é do seu desejo ser batizado nesta noite? Sim. Conforme o teu testemunho de fé na obra salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse sim tão convincente, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para a circuncisão dos vossos corações, para que os irmãos andem e vivam em novidade de vida com o Senhor Jesus. Fazemos isso em nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diga amém. Leonan, Daniel, Abner e Feliciano. 86 anos, nosso amado irmão. Onde estão os familiares desses irmãos que nós citamos agora? Pode dar um tchau para a gente aqui, um alô? É do desejo do coração dos irmãos serem batizados nessa noite? Segundo o vosso testemunho público de fé, na obra completa de Jesus Cristo na cruz, e na certeza que os irmãos estarão sendo unidos a Cristo por sua morte e ressurreição, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para que os irmãos andem e vivam em novidade de vida. Para esse fim nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém.
com o pastor Luiz Carlos e o diácono Alexandre. Se você está vendo uma pessoa, né? Com o pastor Luiz Carlos e o diácono Alexandre, você está vendo uma só pessoa, mas tem duas pessoas ali com eles, porque ela carrega uma criança no seu ventre, né? Então, está sendo batizado duas pessoas. Como se chama a irmã? Ana Paula. Ana Paula. Né? Larissa está com o Otávio. A Fátima com o Luiz Carlos. E aqui comigo a Lúcia, né? Glórias a Deus. É do desejo dos vossos corações serem batizados? Sim, segundo o desejo dos vossos corações e o testemunho de fé na obra salvadora e redentora do Senhor Jesus, nós os batizamos para o sepultamento da velha natureza, para a circuncisão dos vossos corações, para que os irmãos andem e vivam em novidade de vida com o Senhor Jesus. Nós fazemos isso em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor diga amém. Descendo o Tiago, pastor Luiz Carlos e o diácono Alexandre. Temos mais aqui. Seu nome? Francisco. Rosilene. Luzia. Rosileia. Os familiares dessas irmãs e irmãos estão aí? Cadê os familiares? Vamos. Legal, parabéns. Deus abençoe. Casal aqui, ó. Vem cá. É do desejo dos irmãos serem batizados nessa noite? Sim. Segundo o vosso testemunho público de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz, e na certeza que os irmãos estão sendo unidos a Cristo por sua morte e ressurreição, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para que os irmãos a partir de hoje andem e vivam em novidade de vida. Para esse fim nós os batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer amém. Comigo está a irmã Glória, com o pastor Luiz Carlos.
Carolina Vitória, a Letícia, Eberson com o pastor Otávio e o Rafael com Luiz Carlos. Que os familiares deles, todos, nós queremos conhecê-los. Ali tem alguns, né? Glórias a Deus. Que bom. É do desejo dos vossos corações serem batizados? Segundo o desejo dos vossos corações e o testemunho de fé na obra redentora e salvadora do Senhor Jesus, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para a circuncisão dos vossos corações, para que as irmãs e os irmãos vivam e andem em novidade de vida junto ao Senhor Jesus. Fazemos isso em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diga amém. Deus é bom. Diz a palavra do Senhor que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esses jovens aqui foram uma turma, de certa forma, especial. Todo sábado tiveram aula, uma turma com Samir e a Luciana, todo sábado. Esse pequenino aqui tem 12 anos de idade. Pedro, a minha pergunta: Pedro, por que você vai se batizar? Porque mamãe e papai estão... Não, é porque eu quero, é desejo do meu coração. Então, uma noite de festa na vida da família e desses pequenos também. Aqui comigo está o Pedro, Maria Eduarda com o diácono Alexandre, Júlia com o pastor, Beatriz e a Ana Carolina. Onde estão os familiares? Onde estão os familiares? Aê, glória a Deus. É desejo dos vossos corações serem batizados nessa noite? Sim? Segundo o vosso testemunho público de fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, e na certeza que vocês estão andando com Cristo em novidade de vida, nós os batizamos para despojamento do corpo do pecado, sepultamento da velha natureza, para que os irmãos vivam e andem sempre em novidade de vida. E isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diz amém. Batismo é sempre um momento especial na igreja. Batismo é sempre um momento forte para a igreja e serve para estimular a muitos que estão aqui nessa noite, através do gesto de cada um dos batizados aqui, ou dos batizandos, a fortalecer o seu coração, a tomarem a mesma decisão. Tem aqui Claudenice, Daniel, Giovana, Miguel e Wellington. Os familiares desses irmãos e irmãs estão aí? Parabéns. É do desejo do coração dos irmãos serem batizados?
É desejo do coração? Sim. Segundo testemunho público de fé, na obra completa de Jesus Cristo na cruz, e na certeza que os irmãos estão sendo unidos a Cristo por sua morte e ressurreição, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para que os irmãos a partir de agora andem e vivam em novidade de vida. Para isso nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que toda a igreja diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Com o pastor Otávio está o irmão Amaro, com o diácono Alexandre, Cristiano, Percy, com o pastor André e comigo, Renata. Onde estão os familiares dos nossos irmãos? Aê. É desejo dos vossos corações serem batizados nessa noite? Sim. Segundo o vosso testemunho público de fé na obra redentora de Jesus na cruz, e na certeza que os irmãos e a irmã estão unidos a Cristo pela sua morte e ressurreição, nós os batizamos para despojamento do corpo do pecado, o sepultamento da velha natureza, para que os irmãos e a irmã andem e vivam em novidade de vida. Isso nós o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui o Robson comigo. Com o pastor Luiz Carlos eu tenho Romeu, Lailane e a Mariana. Os familiares desses irmãos e irmãs estão aí? É o desejo do coração dos irmãos serem batizados nessa noite? Sim. Segundo o vosso testemunho público de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz, na certeza que os irmãos a partir de agora estarão sendo unidos a Ele por sua morte e ressurreição, nós os batizamos para o despojamento do corpo do pecado, para o sepultamento da velha natureza, para que os irmãos andem e vivam em novidade de vida. Para isso nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que toda a igreja diga amém.
Graças a Deus, né? Assim nós finalizamos esse batismo e nós vamos ter o próximo batismo. Você se prepara para isso. Temos aulas a cada domingo, todo domingo, a que horas? Às 7 horas da manhã e às 16h45. Às quartas-feiras também, às 19 horas, 18h30. Sábado, os adolescentes deverão comparecer às 15 horas, né? Prepara-se para esse momento, né? Glórias a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, ó Deus, pelo que aconteceu, Pai. Obrigado, aceita a nossa gratidão. Glória e que o Senhor confirme a tua palavra na vida de cada batizando nesta noite, ó Deus. Que eles sejam, ó Pai, que venham fazer a diferença nesse mundo de perversão, nesse mundo de mentira. Que essas pessoas que foram batizadas nessa noite, Pai, faça a diferença. Portanto, nós já colocamos diante do Senhor, ó Pai, e te agradecemos por tudo isso. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Atal vai trocar de roupa. Enquanto ele vem, eu vou continuar como ajudante dele. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Louvor e honra. Vamos adorar a Deus em 2 canções. Poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, prostre-se diante de ti. Louvor e honra, poder e glória sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos,
Glória a Deus. Os irmãos que passaram pelas águas vão voltar, vão ficar todos aqui para receber o seu certificado de batismo e também receber uma unção. E nós vamos continuar cantando, porque aqui nessa igreja é a única igreja que não tem velho. Tem gente com mais experiência. Se já viveu mais, tem mais experiência. Espera-se, né? Não tem velho, né? Mais uma cançãozinha. Só escolhi canção leve, né? Em Jesus vivendo cada dia. Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus uma doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus a minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, Cantem. em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia! 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 Glória a Deus. Agora vocês vão prestar atenção nesse pessoal todo aqui, hein? Se você vê algum deles pecando lá fora, vocês me avisam. Esse aqui eu fiz o casamento dele há quantos anos? 12 anos. 12 anos. Agora que chegou, né? Eu queria saber por que você
ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus. Eu não estou nem falando de igreja. A igreja nossa é boa, isso não tem dúvida, é boa demais. É igual todas, igreja, né? Mas eu acho que você está na hora. Fruta madurou, meu filho, senão pode cair e machucar. Eu creio que está na hora de você tomar uma posição. O que está em jogo, sabe o que? É a sua alma. O que está em jogo é a sua vida espiritual, é a sua salvação eterna. E se você deixar, for prolongando, quantos aqui pode me garantir, se você é bom nesse negócio, qual é o dia que você vai morrer, você sabe? Ninguém. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo termina. A vida é muito estranho até para a gente. Quantas pessoas você conheceu que já partiram? Nós temos que nos preparar, irmãos. Assim como você estuda, como você se prepara, você casa, tem seus filhos, você também precisa preparar para a eternidade, porque isto vai acontecer. E o bom é quando você tem esta certeza e espera no Senhor. A sua alma está segura no Senhor. Nossos pastores já chegaram ou não? Eu ainda vou cantar uma canção, hein? Se as águas do mar da vida. Vamos cantar, vamos aproveitar esse pessoal aqui cantando. Tu vai cantar, hein, meu filho? Olha, vai cantar, hein? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Você faz? Segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai.
segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais me deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. segura Na mão de Deus, pois ela te sustentará. não temas, segue adiante E não olhe para mais segura na mão de Deus. E vai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queria convidar os irmãos a tomar o seu lugar. Não fique assustado não, que a nossa reunião acaba antes de meia-noite. Pode sentar. O que eu disse? Eu disse que acaba que hora? Antes. Isso quer dizer que é daqui a pouco. Esses irmãos agora vão ser chamados ali. Quando chamar o seu nome, você vai passar ali na mão de 2 pastores. E o pastor Luiz Carlos já está ali? Vai receber o diploma. O Alexandre vai chamando. E vocês vão ungindo. Então deixa o microfone ali. Então, acho que é melhor ficar embaixo, no degrau de baixo, pastor Otávio, lá embaixo. E vai lá, não, só você. Para poder eles passarem mais perto. Fica o distante um do outro, para não brigar. Desce 2 degraus mais lá. Sobe assim. Aí, pronto. Quando chamar, você vai aqui, recebe a unção, mas não vai embora não, hein? Que ainda tem que pagar o dízimo, dar oferta, tem muita coisa. Ai, prontinho. Amém. Boa noite a todos. Ouça. Começamos com a Dona Maria Aparecida Soares, uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém. Glória a Deus. Tiago Cardoso. Tiago Cardoso é esse? Olha lá, Tiago. Caroline Vitória. Aí, que maravilha. Glória a Deus. Pronto, Tiago. Pode descer lá. Seu Feliciano. Esse é o Feliciano. Botou até um tênis novo para vir batizar hoje, hein? Glória Amém. a Deus, né? Bênção pura isso, né, irmão? Wellington Lopes. Tá. Aqui. Pode chamar o outro. Rafael Q. Santana. Raimundo Nonato. Caroline, chamou? Raimundo Nonato. Rafael. Rosileia Alves. O som tá ruim lá, tá? Pedro Nunes. Miguel Luiz. Todos os candidatos que passam pelas águas, Miguel Luiz. eles recebem palestra durante 4 meses Maria Eduarda. para poder orientá-los. Pedro, olha. Maria de Fátima. Lúcia R. de Ataíde. Luzia Ferreira. Muitos, né, rapaz? Candidato. Letícia Araújo. Glória a Deus, que prazer. Lennon Oliveira. Glória a Deus.
parte com a senhora? Tá certo? Tá aqui? Não dá. Lennon. Larissa. Júlia Maciel, Giovana Joyce, Isabela Pereira, Glória Maria, Giovana, Francisco José, Ederson da Silva, Dinalva Cruz, Daniel Lima, Daniel de Sá, Claudenice de Paz, Beatriz M. Assunção, Daniel, André Luiz Ferreira, Amaro Batista, Chegando para lá. Ana Carolina de Almeida, Chegando lá, você. A chamada está mais perto. Assim. Abner Mendes, Ana Paula de Oliveira, Cristiano Ribeiro, Lailane Lima, Mariana da Silva, Glória a Deus. Percy Guedes, Renata Cavalcante, Glória a Deus. E que isso? Robson Luiz Rodrigues, Romeu Araújo, Ginete dos Santos. Glórias a Deus. Ok, assim nós terminamos. Jesus virá outra vez aqui. Ele virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Cantemos
Querido Pai, nós entregamos cada um desses irmãos que foram batizados, pedindo ao Senhor que guarde dentro deste mundo tão mau, este mundo tão perverso, onde seus valores são completamente distorcidos, longe da verdade. Protege, Senhor, guardando, Senhor, no meio e no ambiente onde eles vão viver, que o Senhor possa guardar e protegê-los. Nós oramos e entregamos cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmão. Nosso culto não vai demorar muito, o pastor Otávio vai completar ministrando agora as ofertas e dízimos, depois uma curta mensagem para você voltar para casa. Foi bom, ajudante, eu? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com a tua vida. Obrigado pela sua presença, obrigado por você vir prestigiar a esses, eu costumo brincar dizendo, novos pontos de luz no mundo. 46 novos pontos de luz espalhados nesse mundo de trevas, onde cada um deles será um luzeiro que vai iluminar as trevas ali próximo à sua casa, e que o Senhor ajude e abençoe você a ser um bom testemunho e a ser uma lâmpada forte para iluminar aquela região em qual você mora. Que Deus abençoe, obrigado pela presença de todos aqui nessa noite. Aliás, quantos aqui estão pela primeira vez aqui nessa igreja, nesse lugar? Levante a sua mão, quero conhecer você. Que legal, eu estou vendo só a panorâmica aqui de baixo, lá em cima agora, pela primeira vez. Obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Se fizer parte de alguma igreja, um ministério, leve um abraço do nosso bispo, dos pastores, ao seu pastor. E eu sempre digo, se não fizer parte de igreja nenhuma, as portas estão abertas e estamos aqui para recebê-los de braços abertos, tá bom? Uma ministração que eu agradeço muito a Deus por isso, porque hoje pela manhã eu ouvi e testificou meu coração, homologou o que eu queria falar, e o pastor Arlindo, na preleçãozinha lá no momento com os batizandos, ele trouxe uma reflexão, e eu disse, eu vou falar para o pastor Arlindo completar a mensagem, porque ele praticamente pregou. Então isso acalma o nosso coração, isso nos tranquiliza para que a gente possa transmitir assim o recado de Deus. Se você já terminou de colocar a sua oferta, você pode mudar de posição e abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Temos aí 7h15, uns 20 minutos para que a gente possa ministrar uma palavra para que você volte para sua casa, abençoado. Essa que já foi uma grande mensagem, um batismo nas águas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois, ou depois desses dias. Verso 6 diz: então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, que, irmãos? Vamos ler a pergunta. Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8 comigo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, diga comigo, virá, do modo como vocês viram ele subir. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais uma vez, outra vez ele virá. Nosso Pai, essa é a tua palavra, abençoa-nos nessa pequena reflexão, que vai certamente fechar esta noite gloriosa, gloriosa, para que os nossos corações saiam daqui regozijantes na tua presença, em o nome de Jesus, amém. Ocupe o seu assento, por gentileza. Eu vou tentar organizar o meu texto para que a gente possa pensar rapidamente de que forma o testemunho da igreja, de que maneira o testemunho da igreja pode se tornar mais eficaz ao mundo ou no mundo e glorificar o nome de Jesus. Essa é a pergunta que eu inicio fazendo, discorrendo depois com a aplicação. Talvez esses 42, 46 irmãos sejam o público-alvo dessa noite para que eu possa ministrar essa reflexão. Talvez vocês estejam aqui, sejam importantes, mas os mais importantes agora serão aqueles que acabaram de passar pelo tanque batismal. Porque para esses, e tanto quanto para nós também que já estamos na jornada, é importante, mas eles estão iniciando agora uma nova fase, onde eles vão precisar testemunhar a eficácia daquilo que aconteceu na sua vida através do Espírito Santo, e com isso glorificarem o nome de Jesus. A maior missão da igreja não é mudar a política do mundo, não é mudar o coração do rei, dos governantes. O maior desafio da igreja é glorificar o nome de Cristo, é mostrar ao mundo quem é o Senhor, é mostrar ao mundo através do que fazemos, do que pensamos, da atitude que temos, o que Ele fez em nós. Por isso eu quero rapidamente pensar com os irmãos de 2 desafios que nós temos hoje enfrentado como igreja. Primeiro, que nós estamos vivendo um tempo marcado pelo pouco zelo do testemunho a Cristo, ou do testemunho por Cristo. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas estão tendo uma vivência muito pequena, muito rasa com Deus. Vivemos um tempo de perdoe-me com a expressão, com um desleixo, com a vida espiritual, não preocupando-se com que aquilo que eles estão fazendo possa refletir de modo errado ou prejudicial ao reino de Deus e à glória de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo de pouco zelo com o testemunho, de pessoas que não se importam com o que estão fazendo, não se importam com os resultados do que estão fazendo, e com isso esquecem-se de que eles são, como disse o bispo Rubem hoje pela manhã, eles são luz, nós somos luz. Nós não fomos colocados embaixo do alqueire, nós fomos colocados no velador ali, para que justamente ilumine todos os lugares. E a nossa responsabilidade está inserida no capítulo 5, a partir do verso 17 de Mateus. Assim brilha a minha luz e a sua luz, diante de quem? Diante de quem? Eu não preciso olhar e me trancar num quarto e falar assim, eu tenho que ser luz aqui. Não, nós não temos que ser luz num quarto fechado, nós temos que ser luz no mundo em trevas. Então assim brilha a minha, a sua luz diante dos homens, para que, Jesus explica, para que os homens vejam. Se tem uma coisa que os homens precisam ver em nós, é a luz de Cristo. Tem uma coisa que os homens precisam olhar para mim, para você, é não encontrar imperfeição, porque olha para mim, ninguém que está aqui nesta noite está isento de errar. Ninguém que está aqui nesta noite está imune de não tropeçar. Diz, eu nunca vou tropeçar. Ninguém que está aqui nesta noite pode dizer, eu nunca vou tropeçar. Nós não estamos falando de perfeição, estamos falando de algo que vai glorificar o nome de Jesus. Então nós estamos vivendo esse tempo de pouco zelo do testemunho a Cristo. E o segundo grande problema
que eu chamo que é aqueles que querem explicar demais e viver de menos Jesus. Eles querem explicar muito sobre Jesus, mas querem e não vivem muito a vida de Jesus. São aqueles que querem se aprofundar demasiadamente nas Escrituras. Bom, porque nós vivemos um tempo lá atrás, aonde pouco era importante conhecer a Bíblia. O mais importante, os pastores e nosso bispo está aqui, no mais importante no passado, era a manifestação dos sinais, era a manifestação do poder. Se nós víamos milagres acontecendo, era suficiente. Se nós víamos demônios se manifestando e expulsos, isso era suficiente. Se nós víamos curados, pessoas enfermas, isso era suficiente. E a palavra em si própria não era ministrada, não era pregada. Só que hoje nós vivemos um outro problema, que é um zelo exacerbado sobre a palavra, onde as pessoas pregam muito, sabem muito, querem explicar muito, entendem muito, mas vivem pouco a vida de Jesus. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6, Paulo, preocupado com o modo de vida desses irmãos, ele começa a explicar àqueles irmãos, dizendo assim: se vocês de fato estão em Cristo, quer confiar comigo? Quer conferir comigo, aliás? Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Depois de Efésios, Filipenses, cheguei em Efésios. Diz o texto, ora, capítulo 2, verso 6. Diz o texto, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, leia comigo o resto do texto, assim, está muito fraco, irmãos, pode melhorar. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. De que modo? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em gratidão, em ações de graças. Quando nós temos esse conjunto de virtudes aqui, inseridas aqui no coração, você sabe o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos nos tornar num holofote, nós vamos nos tornar numa lâmpada tão forte, que vai iluminar a todos quantos estiverem no raio de ação daquela luz. A todos quantos rodearem a sua vida, serão alcançados pelo bom testemunho de Cristo. No entanto, há muitas pessoas que estão conhecendo e explicando demais, buscando demasiadamente o conhecimento de Cristo. Não é pecado isso, no entanto, a vivência tem que andar conjugada com o desejo de querer conhecer a Cristo. Por isso, de que forma então eu posso testemunhar de forma mais eficaz à luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, e glorificar o seu nome? Primeiro, não nos tornando, ou não tornando o testemunho uma exibição do que Cristo fez ou pode fazer através de nós. Capítulo 3 de Atos vai nos mostrar isso. Sabe de que modo eu posso tornar mais eficaz o testemunho de Jesus? Vocês que acabaram de se batizar agora, sabe de que maneira vocês podem tornar o testemunho de Jesus mais eficaz para o mundo e glorificar a Cristo? Não fazendo com que isso seja um exibicionismo para o mundo. Olha o exemplo do apóstolo Pedro no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Volte para lá, por favor. É um texto que você conhece, mas um texto maravilhoso. Capítulo 3, verso 11. Nós conhecemos um pouco da história até o verso 10, onde Pedro e João subiram ao templo. Olhe para mim rapidinho, você já achou? Olhe para mim. Eles estavam subindo ao templo para orar na hora 9, e se depara com um coxo que, há muitos já estavam ali e pedindo esmola, e estava esmolando, e todos davam esmola para ele. Pedro olha, fitando os olhos, e diz: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Naquele exato momento, Pedro olha para aquele homem, a multidão ao seu lado, testemunhando um feito de Deus através de Pedro. Mas Pedro olha e percebe que o testemunho eficaz e que glorifica a Cristo não é aquele que traz uma exibição pessoal. Você sabe 3 problemas que nós estamos enfrentando no mundo hoje? É o culto às necessidades, o culto à personalidade e o culto às virtudes. Meu Deus, aquele pastor é uma bênção de Deus, faz fila para falar com o homem.
Meu Deus, aquele culto foi uma maravilha, mas o pastor foi o cara do culto. Olha para mim, não tem cara de culto aqui não, aqui tem Jesus Cristo que tem que ser exaltado e glorificado. Pedro, de modo brilhante, ele apresenta isso a gente aqui no capítulo 3. Depois que todos viram o que aconteceu, verso 11 diz: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Leia comigo o verso 12. À vista disto, olha para mim, o que um homem nesse mundo atual faria com o coração cheio de desejo de querer fazer um culto à personalidade, um culto a si próprio? Faria. Bom, tendo em vista que eu já fiz esse milagre, o que me resta agora é receber os elogios, né? E outdoor, minha cara no outdoor. Que outdoor nada? Eu quero meu nome na televisão, quero minha imagem na mídia. Nada de papelão, nada de outdoor, eu quero meu nome na mídia. À vista disso que aconteceu, olha o que Pedro faz. Pedro se dirigiu ao povo, leia comigo. Ele se dirigiu ao povo dizendo, leia comigo: israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro faz uma pergunta. Olha a mensagem, a pregação de Pedro. O Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que de nós somos testemunhas. Verso 16, leia comigo, por favor. Pela fé em o nome de Jesus, que esse mesmo coxo, no nome fortaleceu, e este homem que agora vedes, reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu saúde perfeita na presença de todos vocês. De que modo eu posso testemunhar a vocês que acabaram de se batizar? Nós que estamos aqui, de que modo a igreja pode testemunhar de modo mais eficaz e glorificar a Cristo, não tornando o que Ele fez através de nós uma exibição? Pedro diz: não fomos nós que fizemos, não fomos nós que devolvemos a saúde a este homem. Aí Pedro começa a pregar, Pedro começa a dizer assim: foi Jesus Cristo, foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, o Deus dos pais de vocês, que através do seu servo Jesus fez o milagre, fez tudo isso. Meus irmãos amados, o testemunho cristão não pode se tornar uma exibição do que podemos fazer por intermédio de Cristo ou em nome dele. Pedro disse: o que eu fiz em o nome de Jesus, o Nazareno. E eu disse: é por causa desse nome que eu te ordeno, levanta e anda. O nosso maior testemunho, que vai fazer com que a igreja se torne eficaz no mundo e Cristo seja glorificado, vai ser fazer o mundo entender que nós somos frutos do amor de Deus, e tudo que fez Cristo através de nós, eles podem receber de graça. É só nós pregarmos, é só nós pregarmos, é só nós vivermos. É só você chegar lá na sua empresa e mostrar completamente a sua transformação em Cristo Jesus. É só você chegar na sua casa e seus vizinhos falarem: meu Deus, como é que aquela casa está mais calma, ninguém grita, ninguém xinga mais palavrão. Quando você chega lá na sua empresa, o seu chefe diz assim: rapaz, o que aconteceu contigo? Está vindo de carro, está vindo de táxi, pegou um avião, está morando mais perto da empresa, você só chega cedo. Não vem mais com desculpa, todo dia dizendo: foi o trem, acabou a luz, deu pane no trem, deu pane no metrô. Através do nosso testemunho, a igreja se torna mais eficaz e Cristo é glorificado. Dê um bom testemunho e Cristo será glorificado. Ser uma testemunha de Cristo não pode ser um exibicionismo daquilo que eu faço em nome dele, e sim daquilo que primeiro ele fez por mim. O que Cristo fez por você? Isso deve ser o teu testemunho. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 9, você não precisa ler, nem abrir se você não quiser, mas Paulo disse: Ele nos deu vida,
Se Ele nos deu, olha para mim, você não tinha, nem eu. Paulo diz, Ele nos deu vida. Testemunho não é uma exibição do que eu posso fazer em nome de Jesus. Eu contei uma historinha um tempo atrás aqui, que enquanto eu estava trabalhando lá na minha loja, chegou uma senhora muito desesperada, falou assim: pastor, tem um moço ali endemoniado ali, terá que o senhor como lá expulsar aquele demônio? Eu falei, agora. Botei o peito estufado, eu nem era pastor na época, estufei o peito de pombo e fui lá, e disse, e agora? Qual é o problema? Daqui a pouco, meu irmão, eu me lembrei daqueles filhos de Cefas, né? O demônio falou, conheça Paulo, eu era novo convertido, sei quem é Jesus, mas tu, quem é? Bateu o pé, eu saí correndo. O negócio era feio. O demônio, ela tinha uma casta, era um demônio a cada metro. E quando eu cheguei, eu falei, ainda bem que aconteceu isso, porque se acontece diferente, eu ia voltar pensando que eu era o dono da cocada preta, que eu ia ser o bambambam da história. Irmãos, testemunho não é um exibicionismo daquilo que eu posso fazer em nome de Cristo, mas do que Ele fez por mim. Efésios 2:1-9, Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais eu e você, diz Paulo, nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, vem de Deus. Não é uma exibição. Quer tornar o testemunho mais eficaz? Quer se tornar uma lâmpada, um luzeiro? Testemunhe dando glórias a Deus, dizendo o que Cristo fez por você. Mostre ao mundo uma transformação da sua vida, e o nome de Cristo será glorificado. Pedro, irmãos, entendia que o maior testemunho não fora aquele que havia dito ao coxo, não fora aquele que ele havia feito ou dito ao outro, mas em o nome de quem ele havia dito. Ele disse, em o nome de Jesus Nazareno é que eu te ordeno, levanta e anda. Pedro, além de exaltar a Cristo, mostra, irmãos, o seu poder nos versos 13, 14 até o 16. Ele faz um convite, ele chama a atenção, ele mostra a acusação, e ele apresenta Cristo exaltado. Ele mostra a rejeição dos homens que eles fazem a Cristo. Ele mostra um testemunho completo, pregando a mensagem àquele povo. Sabe o que nós devemos fazer? É pregar com a vida, é mostrar um testemunho com a vida. A minha vida e a sua vida ecoa muito melhor quando nós testemunhamos de forma eficaz, e as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Cristo que estás nos céus. Segundo momento, segunda coisa que eu posso fazer para me tornar alguém mais eficaz como igreja e glorificar a Cristo como uma testemunha dele. Diga comigo, quando eu não me torno uma exibição dos direitos que Cristo me deu, que eu não pego o meu direito, as minhas prerrogativas, e falo assim, por causa dessas prerrogativas, desse direito, eu vou agora fazer o que eu quero e vou glorificar o meu próprio nome. Capítulo 10 de Atos vai contar a história de Pedro e Cornélio. Pedro estava lá na dele, Cornélio estava orando. Deus fala para Pedro ir à terra, e Cornélio diz, vão enviar mensageiros. Quando Pedro chega diante de Cornélio, a primeira atitude de Cornélio qual foi? Se prostra diante de Pedro. O que Pedro ia fazer naquela hora? Realmente eu sou o cara, eu sou o bom. Mas Pedro, lá no capítulo 10, abra por gentileza, a partir do versículo 26, capítulo 10, verso 26, e aí eu concluo com mais uma aplicação para nós finalizarmos e orarmos. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, 25 para a gente entender. E aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. O que diz o texto? E prostrando-se-lhe aos pés, que Cornélio fez? O que Cornélio fez? Adorou a Pedro.
Aí o que Pedro faz no versículo 26? Mas Pedro o levantou dizendo, o quê? Ergue-te, que eu também sou homem. Por mais que possamos fazer coisas em nome de Cristo, expulsar demônios, curar enfermos, fazer o que for, não passamos de homens. Pedro entendia isso e disse assim: toda honra e toda glória é a Cristo. Capítulo 12. Um homem que não deu glória a Deus foi comido por bicho e sofreu. Meus amados irmãos, Pedro foi um homem que havia recebido alguns privilégios de Cristo. Eu vou apresentá-los para você rapidinho para a gente finalizar, para você ver que não é a minha prerrogativa, não são os meus direitos recebidos por Jesus que podem me fazer testemunhar para o mundo e fazer com que as pessoas olhem para a gente, para o pastor Arlindo, para o bispo, para o pastor Luiz Carlos, para os diáconos como pessoas diferentes de todas, que os nossos nomes estão em outdoor. Quanto maior o peso do nome, maior a responsabilidade sobre nossa vida. Mas Pedro entende, e dos privilégios que recebera, que isso não era bom para a sua vida, mas prejudicial. Olha o que esse homem fez. Seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. Poxa, esse homem já, primeira capa do Veja, 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Na segunda pregação, mais 2.000 se acrescentaram, 5.000. Que maravilha, 2 pregações, 5.000 almas. No discurso no Sinédrio, ele foi admirado pelos grandes estudiosos com a sua intrepidez. Ele poderia sair do Sinédrio com o seu coração vaidoso, com a sua alma farta de vaidade, mas ele aponta para quem devido a honra e a glória no que ele fez dentro do Sinédrio. Irmãos, nas suas caminhadas pelas aldeias, os enfermos eram curados só na projeção da sombra do apóstolo Pedro. Você quer mais? Ele chega numa cidade e cura um paralítico chamado Enéas, e na cidade vizinha ele ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Esse homem agora estava na primeira página do Globo. Esse homem agora não precisava mais andar de carro, ele só andava de avião. Mas na verdade, o maior testemunho que traz a igreja e torna a igreja mais eficaz e glorifica a Cristo, não é a exibição das minhas prerrogativas, a prerrogativa que eu recebi, o que você recebeu nessa noite, meu irmão, o que nós vimos nessa noite, não dá o direito a ninguém de fazer exibição do que Cristo fez por nós. Nós temos que mostrar ao mundo através de atitudes. Foi o que Pedro fez. Ele disse: rapaz, fica de pé, porque eu sou igual a você, eu sou homem igual a você. E ele apresenta a Cristo. E o Obed-Edom, pastor Arlindo, aconteceu lá na casa de Cornélio, porque Cornélio chama a mulher, chama os filhos, chama a família, reúne todo mundo. Pedro começa a pregar e todos aqueles da casa são batizados. O Obed-Edom aconteceu, pastor Arlindo copiou o Obed-Edom aqui, do capítulo 10 de Atos, foi aonde aconteceu. Meus irmãos, nosso maior testemunho ao mundo não é aquilo que nós temos direito de fazer em nome de Cristo, mas aquilo que Cristo fez por nós. Levante a sua mão, diga assim: eu quero ser um luzeiro nesse mundo, eu quero ser uma testemunha eficaz nesse mundo. Diga: Senhor, me ajuda a glorificar o teu nome e tornar a tua igreja mais eficaz para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor e exaltar o nome dele. Mude de posição. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais maravilhosa, fique de pé, por favor, é que quando esse testemunho fica mais forte, fica pior para a gente, porque começa a vir as perseguições. Apóstolo Paulo, antes de converter-se, o nome dele era Saulo. Ele se converte, vê uma grande luz, Jesus salva aquele homem. Daqui a pouco ele está pregando e demonstrando através de atitudes o que Jesus fez por ele, e logo após começa uma grande perseguição sobre a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque após esse ato do batismo, eu queria que os irmãos que se batizaram estivessem bem atentos a isso. Há uma incidência muito grande de pessoas abandonarem a caminhada.
Eu queria só que os irmãos que batizaram-se hoje levantassem a mão, só os que se batizaram hoje. Lá em cima também. Se tiver alguém do seu lado, coloque a mão no ombro dele, por favor. Você que está de mão erguida, coloque a mão no ombro dessa pessoa que acabou de se passar pelas águas hoje. Vamos orar nessa noite. Meu irmão, em nome de Jesus, Pai, que nenhum daqueles que o Senhor trouxe para Ti venha se perder. Que o Senhor nesta noite não permita que este mundo venha tragar esses irmãos que hoje decidiram descer essas águas, sepultar a velha natureza, abandonar a velha vida. Senhor, não permita que esses jovens, esses homens, essas mulheres venham desistir, Senhor, dessa caminhada, devido às lutas que poderão enfrentar daqui para frente, Senhor. Nós sabemos que muitos deles, depois que se batizam, desanimam, as lutas aumentam e eles acabam desistindo da carreira cristã. Mas nesta noite, com a ajuda desse meu irmão à direita, à esquerda, com a ajuda da igreja, nós intercedemos por cada vida, por cada jovem, por cada adolescente, por cada ancião que nessa noite se passou pelas águas. Guarda, Senhor, e protege, e consolida a fé deles, consolida a caminhada deles na Tua presença, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Leonardo, nós temos pedido de oração? Temos, Clem? Ok. Não? Deixa eu só orar pelos pedidos, porque algumas pessoas pediram para que a gente pudesse. Por cura, Noé de Melo e várias outras pessoas. Sofia, com 6 anos, está com tumor cerebral. Restauração da família, Walter, Edson, Juraci, Lúcia, Alexandre, Ângela, José Carlos. Agradecimentos, Carlos e Cláudia agradece pelos 12 anos de casamento. Douglas, por sua filha, sorteada para o Colégio Pedro II, parabéns. Elton Nunes Ramos, por cateterismo bem sucedido, glórias ao nome do Senhor. Estão internados Maria Rodrigues, 84 anos no INCOR. Manuel, com infecção, estado grave no CTI. Outra com um problema renal, insuficiência renal. Irani permanece em coma, porém sem aparelhos. Aniversariantes, nós vamos agradecer. Nosso Deus e Pai, obrigado pelos aniversariantes. Obrigado por cada vida que completou mais um ano de vida. Obrigado pela misericórdia que se renovou sobre a vida deles. Por aqueles que tiveram êxito na sua caminhada, em tudo que aconteceu, pela vitória dos pais com a filha aprovada, Senhor, e por tantas outras coisas maravilhosas que nós lemos. Mas também oramos por aqueles que estão passando por lutas e enfermidades, por os que estão internados, por aqueles que estão sofrendo nesta hora. Guarda e abençoa a vida deles, curando-os, restaurando-os para a Tua glória. É a nossa oração nessa noite, em o nome e por amor de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Agora você pode dar a mão ao seu irmão. Nós vamos sair daqui, bispo. Finaliza. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Lembrando aos irmãos que domingo nós teremos aqui Santa Ceia. Sábado. Que horário é? Eu estou com a vontade de cantar outra vez. Conhece a canção? Na 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 na
orar por sua casa, seus filhos, seus netos. Eu também tenho netos. Eu tenho um neto com 19 anos, uma com 9, outra com 7. Elas tiveram uma felicidade de puxar o avô. Meu neto é um rapaz bonitão, a beça, mais alto do que eu, 19 anos. Graças a Deus. Eu tenho uma família, tenho 2 filhas. Vou fazer domingo que vem a propósito. Se você quer dar alguma coisa, eu faço 51 anos de casado, é uma boa ideia. Eu estou aceitando Ferrari, essas coisas assim simples. Mas eu queria abençoar sua casa, seu trabalho, onde você ganha o seu pão de cada dia, para sustentar sua casa, não é, irmãos? Isso é importante, não é? Não importa o que você faz, o importante é que você sustenta a sua família. Vamos então orar pedindo a Deus que ajude a você. Todas as cabeças curvadas. Senhor amado, é com grande alegria, com prazer enorme no coração, que neste momento eu me dirijo ao Senhor, em favor da tua igreja, do teu rebanho que está aqui esta noite, orando por sua família, seus filhos, ó Deus, netos, Senhor, orando pelo trabalho dos irmãos, onde eles ganham o pão de cada dia para sustentar a família. Senhor, abençoa, protege, livra de acidentes ou qualquer outra coisa que esteja tentando impedir os teus filhos de trabalhar e ganhar o seu pão, Pai. Querido Pai, eu oro por aqueles que têm parentes que estão vivendo em rebeldia, tentando viver uma vida solta. Pai, repreende todo este mal, para que não haja constrangimento na família dos teus servos. Eu abençoo aqueles que estão estudando, se preparando para o dia de amanhã. Senhor, abençoa nos estudos. Pai querido, guarda, Senhor, livra de colegas que têm hábitos errados, e que a própria luz de cada um que está aqui esta noite possa brilhar perto daquelas pessoas, sem dizer que é crente, mas o testemunho possa ajudar aqueles a encontrar o Senhor. E agora, Pai, te pedimos, leva-nos em paz, conduza-nos de volta aos nossos lares. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Até amanhã, na oração. Pois sejamos todos a Jesus leal e ao seu rei a ofendam os que na